Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver mais 6 questões acerca de Química Geral. Espero que todos possam ficar comigo até o final e que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. Vamos lá? Questão 1. Encontre a quantidade de mols em 6,23 litros de gás a 327 Celsius e uma pressão de 300 torr. Então aqui é o volume, aqui é a temperatura e aqui é a pressão. Para a gente encontrar a quantidade de mols, iremos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT. Lembrando que as unidades de pressão, volume e temperatura nessa equação irão depender das unidades que estão presentes na constante universal dos gases. Percebam que, se na constante universal dos gases a pressão tiver em atm, essa constante apresentará um valor. Se a pressão tiver em milímetros de mercúrio, a constante apresentará outro valor. E se tiver em quilopascal, a constante apresentará outro valor. Então deve haver uma concordância entre as unidades de pressão, volume e temperatura e as unidades que estão presentes na constante universal dos gases. Levando em consideração tudo que eu falei, a gente já pode responder a questão. Então, a pressão aqui é 300 torr. 300 torr é a mesma coisa de 300 milímetros de mercúrio, são sinônimos. Volume, 6,23 litros. Não vou colocar litros, não. Número de mols é o que eu quero descobrir. A constante universal dos gases aqui, nessa ocasião, será 62,36. Por quê? Porque a pressão está em milímetros de mercúrio. Então, 62,36. E a temperatura 327 graus Celsius. Só que na constante está em Kelvin. Então, a gente tem que colocar a temperatura em Kelvin. Para transformar Celsius em Kelvin, basta adicionar 273. Então, 327 mais 273 é igual a 600. Não é isso? Exatamente. Então, 600 Kelvin aqui. Beleza. Agora, a gente já pode encontrar o número de mols. O número de mols será 300... Não, calma. Antes de eu colocar a expressão aqui, eu vou fazer algumas simplificações. Por exemplo, 62,36 é a mesma coisa de 6,236 vezes 10 a 1, elevado à primeira, tá? Então, se eu escrever 62,36 dessa forma aqui, eu posso cortar esse 6,236 com 6,23, porque é muito próximo, então eu posso fazer essa simplificação. Vou cortar aqui e cortar aqui. Fazendo esse corte, o que sobrará aqui será 10 elevado à primeira. Tá? 10 elevado a 1. Show. Então, n será igual a 300 sobre 600 vezes 10 elevado a 1. Corto, corto. Beleza. 3 dividido por 6 é a mesma coisa de 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5. Então, aqui vai ficar 0,5 dividido por 10 elevado a 1. Dividir por uma potência positiva é a mesma coisa de multiplicar pela mesma potência negativa. Então, o resultado será 0,5 vezes 10 a menos 1. 0,5 vezes 10 a menos 1 é 0,05. 0,05 o quê? Mol, que é a alternativa correta, alternativa B. Beleza? Próxima questão. Questão 2. Encontre o número de mols de um gás que terá uma pressão de 250 torr, um volume de 124,6 ml e uma temperatura de 227 graus Celsius. Então, eu vou anotar aqui as informações. Pressão é 250 torr, volume 124,6 ml e a temperatura 227 graus Celsius. E a questão quer saber o número de mols. Então, para eu descobrir o número de mols, eu vou utilizar a equação de Clapeyron, a famosa PV
é igual a nRT. Partiu V Naruto, né? Famosa. Então eu tenho a pressão, tenho o volume, tenho a temperatura e tenho também a constante universal dos gases. E aqui vai um detalhe, uma informação muito importante. Muita gente tem essa dúvida. Victor, qual é a unidade que eu vou utilizar na pressão? Qual é a unidade que eu vou utilizar no volume? E qual unidade eu vou utilizar na temperatura? E a minha resposta para vocês é depende. Depende. Preste atenção. Depende do quê? Depende da constante universal dos gases. Como vocês podem perceber, a constante universal dos gases varia. Varia de acordo com a unidade que eu estou utilizando na pressão, volume e temperatura. Se na pressão eu utilizar, sei lá, milímetros de mercúrio, a constante universal dos gases vai dar um valor. Agora, se eu utilizar ATM, vai dar outro valor. Se eu utilizar Pascal, vai dar outro valor. Mesma coisa para o volume. Se eu utilizar em litros, dá um valor. Se eu utilizar em ml, dá outro valor. Então, a pressão, o volume e a temperatura, você vai utilizar as unidades que concordam com a pressão, com a constante universal dos gases. Entenderam? Nessa questão aqui, eu vou utilizar essa constante universal dos gases. Por quê? Porque a pressão está em torr. E torr é um sinônimo de milímetros de mercúrio. Tá? Então, como o volume, a pressão e a temperatura devem concordar com a constante universal dos gases, eu vou ter que fazer alterações no volume e na temperatura. Uma vez que o volume está em ml e na constante está em litros. E a temperatura está em Celsius, só que na constante está em Kelvin. Então eu vou ter que fazer essas alterações. Mas vamos por partes. Vamos começar substituindo aqui. A pressão é 250 torr. 250 torr. O volume é 124,6 ml. Mas, como a constante está em litros, eu vou transformar para litros. Transformar isso aqui em litros é a mesma coisa de dividir por 1000. E dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então, 250 vezes 124,6 vezes 10 a menos 3 é igual a N, que eu não sei, quero descobrir, vezes R, que é 62,36, vezes a temperatura, que é 227 mais 273. Que aí, fazendo essa continha, eu vou encontrar Kelvin. Isso aqui vai dar 500. Então, vezes 500 aqui. Logo, N é igual a 250 vezes 124,6 vezes 10 a menos 3, dividido por 500 vezes 62,36. 250 eu posso simplificar com 500. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Eu vou apagar aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. 124,6 eu posso simplificar com 62,36. Percebam que é quase o dobro, né, um do outro. Tipo, 124 é o dobro de 62. Então, 124,6 é um pouco menor do que o dobro de 62,36. Mas, assim, para fins didáticos, aqui eu vou só simplificar e o resultado vai ser o mais próximo do que eu encontrar. Então, eu vou simplificar isso aqui. Vai ficar 2 dividido por 1. E vejam, 2 está tanto em cima quanto embaixo. Eu posso cortar aqui. Então, N é igual a 1 vezes 10 a menos 3. E essa é a resposta, sim, em que? Em mols, né? A resposta da alternativa B. Espero que tenham gostado. Próxima questão. Questão 3. Encontre o volume de um gás se 2 mols tem uma pressão de 0,410 atm a uma temperatura de 177 graus Celsius. Então, a questão quer o volume dado essas variáveis. Novamente, nessa questão eu vou utilizar a equação de Clapeyron, que é dada por PV igual a nRT. Lembrando que as variáveis utilizadas,
As unidades utilizadas de pressão, volume e temperatura devem concordar com as unidades da constante universal dos gases, porque a constante universal dos gases varia de acordo com as unidades de pressão, volume e temperatura. Como a pressão está em atm, a constante universal dos gases que concorda com essa pressão é a primeira aqui, 0,082. Então eu vou substituir aqui as variáveis. Pressão, 0,410. Volume, eu não sei ainda. Número de mols, 2. R, 0,082. E temperatura, 177 graus Celsius. Mas eu não posso utilizar Celsius, eu tenho que utilizar Kelvin. Por quê? Porque a constante está em Kelvin. Então, 177 mais 273 vai dar 450. Colocando o volume em evidência, fica 2 vezes 0,082 vezes 450 dividido por 0,410. Posso multiplicar 450 por 2, vai dar 900. E posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 1000. Fazendo isso eu não vou alterar o resultado. Porque se eu multiplicar 1000 em cima e 1000 embaixo, tanto faz como tanto fez, não vai alterar nada. Então, multiplicando 0,082 por 1000, eu obterei 82. Multiplicando 0,410 por 1000, obteremos 410. Eu posso dividir 82 por 41 e 410 por 41. 82 por 41 dá 2. 410 por 41 dá 10. Corto 0, corto 0. 90 vezes 2. 90 vezes 2 é igual a 180. 180 é a resposta correta. Sim, 180 o quê? Litros. Por que litros? Porque essa unidade aqui concorda com a constante universal que nós utilizamos. Próxima questão. Questão 4. Encontre o volume de um gás se 10 mols a 600 graus Celsius tem uma pressão de 623 torr. Lembrando que torr é igual a milímetros de mercúrio. Novamente, é uma questão que a gente vai ter que utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT, partiu V Naruto. E as unidades de pressão, volume e temperatura têm que estar de acordo com a constante universal dos gases. A constante universal dos gases apresenta diferentes valores para diferentes unidades. Por exemplo, se a pressão for em atm, a constante universal dos gases vai ser 0,082. Se for milímetros de mercúrio, 62,36. Se for quilopascal, 8,34. Não, 8,314. Entenderam? Então, nessa questão, a pressão está em torr, né, milímetros de mercúrio. Logo, a constante universal que nós utilizaremos será 62,36. Então, vamos substituir 623 vezes o volume, que é o que eu quero descobrir, é igual ao número de mols, que são 10 mols, vezes a constante universal dos gases, 62,36, vezes a temperatura, 600 graus Celsius. E aí vem a pegadinha. A temperatura não pode ser 600 graus Celsius, uma vez que a constante universal dos gases que a gente utilizou utiliza a temperatura em Kelvin. Então, deve haver uma concordância entre a temperatura e a constante universal dos gases. Logo, teremos que transformar Celsius para Kelvin. 600 graus Celsius é a mesma coisa de 600 mais 273 Kelvin, né? Isso aqui vai dar igual a 873 Kelvin. Show? Então vamos substituir aqui. 873 Kelvin. Agora é só encontrar o volume. O volume é igual a 10 vezes 62,36 vezes 873 Kelvin. Eu já posso multiplicar esse 10 por esse valor aqui. Então vai ficar 623,6 vezes 873 dividido por 623. Vejam que está muito próximo 623,6 com 623.
então eu já posso cortar aqui, né, para simplificar. Logo, o volume vai ser aproximadamente 873 litros. Resposta correta, alternativa C. Próxima questão. Questão 5. O vapor de sódio é usado em alguns postes de luz. Uma lâmpada típica contém 2 gramas de vapor de sódio a 31 graus Celsius e 1,5 atm. Qual é o volume da lâmpada? Então, aqui a gente tem a massa da substância, que eu vou chamar de ms. Aqui a temperatura, pressão, e a questão quer saber o volume. Para isso, iremos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é dada por PV é igual a nRT. Ok? Pressão. Pressão é 1,5 atm. Volume. Eu não sei o volume que eu quero, né? Número de mols. Também não tenho a princípio. Constante universal dos gases. Depende. Depende do quê? Depende das unidades da pressão. Perdão. Depende da unidade da pressão. No caso, a pressão aqui está em atm. Então, o valor que eu vou utilizar é 0,082. E a temperatura? A temperatura está 31 graus Celsius. Só que na constante está em Kelvin. Então, eu tenho que transformar para Kelvin. Então, transformar Celsius para Kelvin, basta eu adicionar 273. Logo, vai ficar aproximadamente 300 Kelvin. Com isso, eu já estou próximo de descobrir o resultado. Mas, para a gente descobrir efetivamente qual será o resultado, a gente tem que descobrir qual é esse N aí, né? N é igual a massa da substância pela massa molecular ou massa molar. Vai depender do que você está trabalhando. No caso aqui é um sódio, né? Então é massa molar. Enfim, só detalhe. A massa molar ou massa molecular, a gente descobre através da tabela periódica. Olhando para a tabela periódica, eu sei que a massa molar do sódio é 23 gramas a cada mol. E a massa da substância é 2 gramas. Então, N eu posso substituir por 2 dividido por 23. Então, N, 2 sobre 23. Ok. Esse 300 eu posso simplificar. Tá? Eu posso escrever aqui como sendo igual a 3 vezes 100. Com isso, podemos multiplicar esse 0,082 vezes 100. Isso vai resultar em 8,2. Então, 8,2. Show. Logo, o volume será igual a 8,2 vezes 2 vezes 3 dividido por 23 vezes 1,5. Ó, vai ficar 2 vezes 8,2 vezes 3 dividido por 23 vezes 1,5. Esse 1,5 eu posso simplificar com esse 3. Então, se dividir 3 por 1,5, vai dar 2. E 1,5 por 1,5 é 1. Show. Logo, o resultado será 8,2 vezes 2, que dá 16,4, vezes 2, que dá 32,8. 32,8 dividido por 23. 32,8 dividido por 23 vai dar um resultado um pouco maior do que 1. Porque vejam bem, se aqui em cima fosse 46, né? Então seria 46 dividido por 23, isso daria 2. Se aqui em cima fosse 23, então seria 23 por 23, que daria 1. Só que o resultado é maior do que 23 e menor do que 46. O resultado não, perdão, o valor de cima. Logo, como o valor de cima é um intermediário entre 46 e 23, o resultado será um intermediário entre 1 e 2. Logo, a resposta correta é a alternativa C. De caramba, próxima questão. Questão 6. Para um gás ideal, calcule a pressão em atm se 6 vezes 10 a menos 2 mol ocupa 164 ml a 427 graus Celsius. Então vamos com calma, pegando as informações importantes aqui da questão. Calcule a pressão em atm, certo? Se 6 vezes 10 a menos 2 mol ocupa 164 ml a 427 graus Celsius. Então aqui eu tenho um número de mols, aqui eu tenho um volume
e aqui eu tenho a temperatura. E a questão quer saber a pressão em ATM. Para isso eu vou utilizar a equação de Clapeyron, como vocês já conhecem. PV é igual a N, deixa eu colocar um N minúsculo, nRT, partiu V Naruto. Lembrando que a unidade da constante universal dos gases deve concordar com as unidades de pressão, volume e temperatura. Como vocês podem observar, diferentes valores da constante universal dos gases são encontrados quando utilizamos diferentes unidades de pressão, volume e temperatura. Se a pressão estiver em ATM, a constante universal dos gases vai se apresentar com um valor. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, a constante universal dos gases vai se apresentar com outro valor. E assim por diante. Ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Pressão. A pressão que eu quero descobrir. Volume. O volume é 164 ml. Mas na constante universal dos gases, está em litro. Então eu tenho que transformar para litro. Para eu transformar em litro, basta eu dividir por 1000. Então vai ficar 164 vezes 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3? Porque multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa de dividir por 1000. Que é igual a N. N é o número de mols. O número de mols é 6 vezes 10 a menos 2. 6 vezes 10 a menos 2 mol. A constante universal dos gases é 0,082. E a temperatura é 427 graus Celsius. Mas na constante universal dos gases está em Kelvin, então eu tenho que transformar para Kelvin. 427 mais 273 é igual a tantos Kelvin. Vou fazer a continha aqui. Vai ficar 20, vai ficar aqui 700. Ok? Então 700 Kelvin. Agora eu posso só fazer as alterações necessárias e encontrar o resultado. P é igual a 6 vezes 10 a menos 2 vezes 0,082 vezes 700 dividido por 164 vezes 10 a menos 3. Aqui eu posso transformar 700 em 7 vezes 100. Dessa forma, eu posso multiplicar 0,082 por 100 e 0,082 por 100 vai ficar 8,2. 8,2. Tá ok. Eu posso simplificar essas potências. No caso, é uma divisão de potências. Então, divisão de potências, eu vou subtrair os valores das potências. Não, vou subtrair os expoentes, perdão. Vou subtrair os expoentes. Então, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3 é igual a menos 2, né? Isso aqui é os expoentes. Menos 2 menos 3. Menos 2 mais 3, já que menos e menos é mais. Então, vai ficar igual a 1, positivo. Logo, o expoente resultante dessa divisão de potências é igual a 10 elevado a primeiro. 10 elevado a 1, né? Então, eu já posso apagar aqui e deixar 10 elevado a 1. Show de bola. Agora, eu posso simplificar mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. 164. Vai, eu posso simplificar o 164 com o 6 aqui. Eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Dividindo aqui em cima por 2 vai ficar 3 e aqui embaixo por 2 vai ficar 82. 82, eu posso dividir 82 por 8,2 e 8,2 por 8,2. Se eu dividir em cima e embaixo não vai mudar nada. 8,2 dividido por 8,2 é 1. E 82 dividido por 8,2 é 10. Que é a mesma coisa de 10 à primeira. Posso cortar 10 à primeira com 10 à primeira. Então P é igual a 7 vezes 3. 7 vezes 3. Não, 24 não, 21. É igual a 21. 21 o quê? ATM. Por que ATM? Porque a unidade da constante universal dos gases está em ATM. Resposta correta.
poeta.